Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite a todos. Hoje, dia 15 de abril de 2024, 8h30 da noite, vamos abrir aqui mais uma live, mais um bate-papo muito importante sobre tributação, falando um pouco aí de reforma tributária, que é o assunto que vai persistir aí por muito tempo, né? Então deixa eu dar um alô aqui para o Luiz, seja bem-vindo. Luiz, seja bem-vindo. Maríndia, Bruna, seja bem-vindo. Rivelino, Silvana, seja bem-vinda. Alexandre também, sejam bem-vindos. Vamos compartilhando a live aqui, dá uma ajuda aqui pra gente, clica aqui nesse aviãozinho que tem no canto direito, compartilha aí nos grupos de WhatsApp, compartilha aí nos grupos de Telegram, no direct aí dos colegas. A gente vai estar falando sobre reforma tributária, né? O IBS e a CBS, a incidência do IBS e da CBS nas operações com imóveis de pessoa física, isso mesmo, né? Vamos ver aqui quando que a gente vai ter incidência do IBS e da CBS dos imóveis de pessoa física. Tudo bem? Boa noite, Miguel, seja bem-vindo. Pessoal que já está aí, Vânia, oi Vânia, tudo bem? Seja bem-vinda. Pessoal que está aí, se puder me dar um retorno como é que está o som, se o som está bom, qualquer coisa para a gente fazer algum tipo de ajuste aqui, tá bom? Enquanto isso, né, vou passando uns recadinhos aqui, mais uma vez aqui, ajuda aqui a compartilhar aqui a live, né, se você está ao vivo, se você está assistindo depois gravado, compartilha, né, essa live aqui, seja no YouTube ou no Instagram, para que o nosso canal aqui seja ranqueado aqui e a gente continue fazendo aqui esse trabalho, tá bom? Xênia, boa noite também. Rivelino, som muito bom. A Vânia falando que o som está excelente, obrigado. Então compartilhe aqui pra gente, tá? Se você que está ao vivo aqui, se você não é inscrito no canal, aqui no Instagram, aqui em cima onde tem o tema da live, tem uma setinha, você baixa ela e do lado vai ter um box ali para você se inscrever aqui no canal do YouTube da Escola de Tributos Municipais, tá bom? E também convido você a se inscrever lá no canal do YouTube. É só você procurar por @Escola de Tributos Municipais no YouTube que você vai achar a gente lá também, tá bom? Boa noite para o Carlos Machado, boa noite para o Rodrigo Soares, sejam todos muito bem-vindos. Tá bom? Deixem o like aqui na live, aqui, uns emojis aqui que tem na verdade no Instagram, né? Os coraçõezinhos ali, aqueles fogos, 100 ali, que eu não sei nem o nome daquilo ali, mas isso aí ajuda a gente também, tá bom? Boa noite para o Eduardo, seja bem-vindo também, Eduardo. Vamos compartilhar, obrigado aí para quem tá dando emoji. Hoje a gente vai estar falando aqui dentro desse tema gigantesco que é a reforma tributária. Hoje nós estaremos aqui levando para vocês um pouquinho das operações com imóveis, né? A incidência do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e da CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, né? A incidência desses dois tributos nas operações com imóveis de pessoa física, tá? Então, só para a gente deixar alinhado o recorte que a gente vai estar fazendo aqui hoje, porque a reforma tributária é muito grande, operações com imóveis também tem outros detalhes, o recorte nosso hoje aqui é praticamente o artigo 251 da Lei Complementar 214, agora de janeiro de 2025. Então, nesse recorte, só para a gente se localizar, a gente vai estar falando especificamente ali desse artigo 251 e o do parágrafo 1º para baixo, principalmente ali do parágrafo 1º para baixo, que ele vai estar falando ali das operações ali com imóveis, quando esse imóvel ele pertence a uma pessoa física, tá? Então, só para a gente deixar bem alinhado aqui o nosso recorte, o assunto que a gente vai tratar aqui, tá? E para você que está ao vivo, vou pedir para você, estando ao vivo aqui, para priorizar suas dúvidas, sugestões, críticas, opiniões contrárias, enfim, até porque a reforma tributária é algo muito novo, então não existe um entendimento fechado, né? Tem temas que podem ser polêmicos, eu vou falar um aqui já de início, né? Podem causar aí interpretações diferentes,
mas eu vou estar passando aqui para vocês. Então, em razão disso, se você tiver algum outro ponto de vista, priorizem, né, ou críticas, sugestões, priorizem colocar aqui, ó, nesse ponto de interrogação que tem aqui. Tem um box com ponto de interrogação, porque aqui direto aqui no chatzinho eu posso perder alguma informação, e estando aqui nesse ponto de interrogação eu consigo resgatar aqui a dúvida. Tudo bem? Então, pessoal, passados aí os 5 minutos iniciais, então a gente vai estar fazendo aí as lives aí sempre, provavelmente sempre às terças. Às vezes a gente está falhando, né? Pode falhar, né? Mas enfim, a ideia é fazer nas sextas-feiras, em torno aí de 20 minutos, meia hora mais ou menos aí de bate-papo, tá bom? Deixa eu dar um alô aqui para o Carlos Gonçalves. Boa noite, Carlos. A Luciana Neves também. Boa noite, Luciana. Então a gente vai estar falando aqui, agora vamos começar mesmo a temática, né? Então, hoje a gente está falando aqui da reforma tributária, e dentro da reforma tributária, que ela é imensa, né? Nós tivemos a emenda constitucional 132 lá de 2023, no finalzinho de 2023, e depois agora, no início de 2025, em janeiro, tivemos aí a edição da Lei Complementar 214 de 2025. Deixa eu dar um abraço aqui para o Jonas, nosso amigo auditor lá do município de Chapecó, está sendo um grande estudioso aí dessa temática da reforma tributária, inclusive está postando bastante aí sobre operações com imóveis que eu já vi também, né? O Jonas aí é um grande estudioso aí, transmite muito conhecimento para a gente aí também. Então vamos lá. Bom, pessoal, então dentro desse recorte lá no artigo 251, que é o que a gente vai tratar hoje, e mais especificamente somente operações com imóveis de pessoa física, tá? Então não vamos sair desse tema, porque senão a gente fica dispersando muito. Então o que a gente tem? Até então, na tributação atual sobre o consumo, onde nós temos aí principalmente o IBS, o ISS e o ICMS, numa operação de locação de imóveis hoje em dia, tá? Agora que nós estamos no dia 15 de abril de 2025, uma operação de locação de imóveis hoje, ela não sofre a tributação de consumo relacionada ao ISS, tampouco sobre o ICMS, porque a locação de imóveis, ela não é um fato gerador para o ISS e tampouco para o ICMS. E o IBS, ele junta o ISS mais o ICMS. Aí você deve me perguntar assim, mas se ele junta, né, se o IBS junta o ISS mais o ICMS, e hoje esses dois tributos, eles não há incidência sobre a alocação de imóveis, por que no IBS vai estar alocando, estará incidindo o IBS na alocação de imóveis? Pessoal, o IBS, ele não é simplesmente a junção do ISS com o ICMS. Tá? O IBS é algo muito maior. O IBS veio trazer fatos geradores de uma amplitude maior do que simplesmente a soma dos fatos geradores hoje do ISS com os fatos geradores do ICMS. Então não é simplesmente a soma desses dois tributos. Tá? O IBS, ele vai além, ele busca novos fatos que até então eles não são tributados por esses impostos sobre consumo, né? O imposto municipal, que é o ISS, e o imposto estadual, que é o ICMS. Então, o IBS ele fez um alargamento, assim, ele abriu o leque e ele está abraçando outros fatos, incluindo, né, na incidência, outros fatos geradores além dos fatos geradores atuais do ISS e do ICMS. E trazendo isso, essa introdução para vocês, nós temos que o IBS e também a CBS, que são tributos irmãos, tá? São tributos iguais, eles têm que ter o mesmo fato gerador, mesmo base de cálculo, eles têm uma ligação muito grande, é praticamente um tributo só, tá?
Não dá para falar tecnicamente que ele é apenas um tributo, mas assim, ele é praticamente o mesmo tributo. Tá? As locações, né, nas operações com imóveis, passará a haver a incidência do IBS e da CBS. E dentre as operações com imóveis, existem N operações, tá? Tipos de operações com imóveis. O que a gente vai estar falando aqui são aquelas operações com imóveis, daqueles imóveis que pertencem à pessoa física, tá? Então, pertence ao Rafael e não, por exemplo, a um CNPJ qualquer, pertence ao Rafael. E o que acontece? Nessa seara, as pessoas físicas que têm imóveis para locação ou que vendem imóveis, elas podem vir a ser contribuintes do IBS e da CBS se elas se enquadrarem em algumas situações que a gente vai estar falando aqui agora. Então, para a pessoa física, eu tenho basicamente a questão da locação de imóvel e nós temos aqui a questão da alienação e da cessão de direitos, né, sobre esses bens imóveis. Então, vamos começar aqui num primeiro momento pela locação. Na locação, quem vai ser, não é quem vai ser, né? Quando a pessoa física, quando ela será contribuinte, tá? Quando que uma pessoa física vai ser contribuinte por locar os seus imóveis, aquele imóvel que está na propriedade da pessoa física. Bom, a Lei Complementar 214, lá no artigo 251, aí tem que ver do parágrafo 1º, tá? Para baixo, ali dentro desse artigo, ela vai falar o seguinte: olha, vai ser contribuinte do IBS, da CBS, aquela pessoa física que fizer locações de imóveis e essa locação trazer para ele uma receita superior a R$240 mil referente ao ano calendário anterior. Então vamos imaginar que o IBS e a CBS já estivesse em funcionamento, tá? Só para a gente, não tá ainda, tá? Mas só para didaticamente ficar, a gente conseguir explicar. Então vamos imaginar que o Rafael tinha imóvel em 2024, no nome do Rafael, o Rafael fez a locação. Se o Rafael locou esses imóveis e teve uma renda com esses imóveis de até R$200 mil, o Rafael, pelo menos só por essa primeira regra já a gente vai avançar, tá? Só por essa informação, por ter locado e ter gerado R$200 mil, o Rafael não seria contribuinte do IBS e da CBS. Por quê? Porque a lei fala em 240 mil. E é importante a gente ter em mente que a própria Lei Complementar 214, ela já trouxe um mecanismo de atualização automática desse valor. Tá? Então, esses 240 mil, que era lá em janeiro, tá? A própria Lei Complementar, ela traz que esses valores serão atualizados mensalmente pelo IPCA. Tudo bem? E o IPCA, se nós pegarmos o IPCA desse ano, né, como a lei começou em janeiro, a gente pegar o IPCA desse ano que eu estava olhando, deu aproximadamente 2% só esse ano, tá? Os 3 primeiros meses do ano. Então o que acontece? Esses 240 mil não é mais 240 mil, é 240 mil mais 2%. Então vai dar aí aproximadamente 244.800. Tá? Então vai ter que ser visto isso conforme a atualização. E o interessante é que a própria lei complementar, ela já trouxe que essa atualização vai ser mensal. Então vai ter uma atualização ali automática, né, desses 240 mil mensalmente, de acordo com o IPCA ou algum outro índice que vier substituir o IPCA. Tá? Então a gente tem esse primeiro parâmetro. Então quando que uma pessoa jurídica, uma pessoa física, ela
será contribuinte do IBS e da CBS. Bom, no caso de locação, se essa locação for de um valor superior a R$240 mil, considerando a atualização desse valor, tá? Mas o próprio, lá no parágrafo 1º, inciso 1, ele vai trazer lá que essa regra de R$240 mil referente às locações que ocorreram no ano anterior, e aí tem um E, esse é um E da discórdia, que eu já vou falar para vocês, tem um E que ele vai falar o seguinte: e tem alocado mais de 3 imóveis no exercício no ano calendário anterior, tá? E quando eu falo mais de 3 imóveis, significa de 4 para cima, né? 4 imóveis para cima. Então, se o Rafael tem 4 imóveis no ano passado, em 2024, né? Nesse exemplo hipotético, porque o IBS e a CBS não começou ainda, tá? É só para a gente ter um exemplo didático aqui. Então, se em 2024 o Rafael tinha 4 imóveis e fez a locação, ele será contribuinte do IBS e da CBS, tá? Mesmo o Rafael sendo pessoa física, tudo bem? Aí o que a gente tem? Por que eu falei que é um E da discórdia? Porque lá no inciso 1º, do parágrafo 1º ali do artigo 251, da Lei Complementar 214, ele vai dizer que vai ser o contribuinte quando as locações com os imóveis, né, o valor percebido, né, com as locações de imóveis no ano anterior, no ano calendário anterior, for superior a R$240 mil atualizados, tá? R$240 mil, e esse contribuinte tiver locado mais de 3 imóveis. Aí a briga e a celeuma que está nessa conjunção E. Esse E, na verdade, ele significa um ou, que tanto faz eu atingir os 240 mil ou ter mais de imóvel, ou ter, né, mais de 3 imóveis locados no exercício anterior, ou esse E é um aditivo, eu preciso ter as duas situações ocorrendo ao mesmo tempo para que eu seja contribuinte. Porque o Rafael pode ter 4 imóveis, né, tá lá ultrapassando a regra da linha B, do inciso 1, o Rafael pode estar ultrapassando aquela regra, porque ele tem 4 imóveis, mas esses 4 imóveis pode trazer para o Rafael não 240 mil, mas 200 mil em locação, ou seja, não atingiu os 240. Então, aqueles que entendem que esse E é um E aditivo, que eu preciso das duas situações, eu vou ter que atender as duas situações simultaneamente para que haja incidência nas locações de imóveis aí quando o imóvel é de uma pessoa física. E isso ficou confuso. Eu, Rafael, né, aí uma opinião minha no primeiro momento, eu acredito que o regulamento talvez ele venha clarificar um pouco essa situação, mas para mim esse E é um somatório, tá? Então, para mim, aí depois se alguém tiver alguma ideia diferente, também fiquem à vontade, tá? Que ninguém é dono da verdade, mas como é uma regra nova, não houve muitos debates ainda, eu estou indo mais ali pela literalidade do E, eu estou entendendo que esse E é um aditivo. Então, seguindo essa lógica, para que seja contribuinte do IBS e da CBS, essa pessoa física tem que ter tido no ano anterior mais de 240 mil com receitas, né, referentes à locação, e ter locado mais de 3 imóveis. Porque se ele não preencher os dois requisitos simultaneamente, ele não seria contribuinte, tá? Mas existe gente que pensa diferente, que tem uma ideia diferente, e está tudo bem, né? Tá tudo bem, porque é uma questão de interpretação e é uma regra nova que está surgindo, muitos debates aí vão acontecer. Agora também, isso a gente está falando até agora, que esses 240 mil e esses mais de 3 imóveis, é referente ao exercício anterior.
Agora, se no mesmo exercício, agora em 2025, o Rafael fizer locação de imóveis e em 2025 o valor com a locação atingir 25% daquele teto, 20% do teto de 240 mil, o Rafael já passa a ser contribuinte no próprio ano de 2025. E 20% de 240 mil dá 48 mil reais. Então, se o Rafael tem imóveis, né, e esses imóveis locados eles atingem um valor superior a 48 mil, que é os 20%, ele já passa a ser contribuinte dentro do mesmo exercício, no caso 2025. Tá? E é em razão disso, desse dispositivo, que até tem um outro entendimento, que é o quê? Aquela regra dos 240 mil que a gente falou, com a dos mais de 3 imóveis, elas são isoladas, então tanto faz, para quem tem esse outro entendimento, né? Tanto faz eu atingir mais de 240 mil com as receitas com imóveis locados no ano anterior, ou, né, aquele E na verdade daí seria um ou ter locado mais de 3 imóveis que estejam em meu nome, qualquer um dos dois, atingiu qualquer um dos dois, haveria a tributação pelo IBS, pela CBS, e o proprietário desses imóveis, né, ou que seja de um imóvel só, mas que tenha tido um faturamento superior a 240 mil, ele passa a ser contribuinte do IBS. Tá? E quando dentro do próprio ano, dentro do próprio exercício, a receita com a alocação de imóveis ultrapassar 48 mil reais, que é o equivalente a 20% dos 240, já passa a ser contribuinte dentro do próprio exercício. No caso, no nosso exemplo que a gente está dando, dentro de 2025. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Pessoal, aproveitando aqui agora que a gente já está um pouquinho mais de tempo, priorizem colocar as dúvidas aqui, tem uma caixa, um box aqui, né? Tá, com um ponto de interrogação, prioriza colocar aqui. Compartilha a live aí pra gente. Se você não segue a Escola de Tributos Municipais aqui no Instagram, vai aqui em cima onde tem o tema da live, baixa aqui a setinha e do lado vai ter um box ali para você seguir a escola, e siga a escola também no canal do YouTube, é só você buscar por @Escola de Tributos Municipais, que você já vai achar. Tá? Quero aproveitar aqui também para divulgar para vocês o Clube do Fisco. Tá? O Clube do Fisco é um projeto que dentro da Escola de Tributos Municipais, onde você tem acesso a vários materiais gratuitos, e a gente está disponibilizando esse ano todos os cursos ministrados por mim e pela professora Cláudia, cursos referentes a impostos municipais, tá? Gratuitamente para quem está no Clube do Fisco. Então não vai ter nenhum custo adicional, tanto os cursos que nós já gravamos, quanto novos cursos que porventura venham. Daqui uns dias a gente vai ter alguma coisa sobre reforma tributária, por exemplo. Tá? Então vale a pena vocês conhecerem o Clube do Fisco. Acesse www.escoladetributos.municipais.com.br, vai ter uma abinha lá chamada Clube do Fisco. Você conhece um pouco mais, vê um pouco ali das regras, e você vai ver que a gente já tem muito curso lá. Nós já temos cursos de planta de valores do IPTU, IPTU construindo uma base sólida, que é para aquela pessoa que está começando, né, estudar o IPTU, para ela ter ali uma visão geral, assim, ter uma base boa do IPTU. Tem de TBI, tem de ISS na construção civil, enfim, já tem muitos cursos disponíveis, e você paga uma mensalidade lá acessível para você ter acesso. Tá? Então acessa lá a Escola de Tributos Municipais, vai na abinha Clube do Fisco. Tá? Ou se você estiver no Instagram, vai ter um link, né, na bio do Instagram, que vai te levar para o Clube do Fisco, para você conhecer um pouquinho mais. Se você está assistindo aqui no YouTube, o link vai estar na descrição aqui do YouTube, tá bom? Então, continuando aqui, então a gente passou aqui já, né, nós vimos aqui nas operações com imóveis de pessoa física, que vai incidir o IBS e a CBS quando essa pessoa física ela obter uma receita com aluguel referente ao ano calendário anterior superior a 240 mil,
ou quando ela fizer a locação de mais de 3 imóveis, ou seja, de 4 imóveis para cima, ela passa a ser contribuinte do IBS da CBS agora em 2025, porque em 2024 ela atingiu um desses limites, por exemplo. Ou também pode ser que no ano anterior a pessoa física, com a receita desses imóveis, ela não atingiu 240 mil e nem tinha mais de 3 imóveis locados. Mas aqui no ano de 2025, ela começou bem, ela começou e de repente chegou no meio do ano, ou sei lá, em outubro, ela atingiu mais de 20% desses 240 mil, que hoje, né, são 48 mil reais, porque esses valores eles atualizam mensalmente pelo IPCA, tudo bem? Então, daí se atingiu, se ultrapassou 20% dos 240 mil atualizado, ela passa a ser contribuinte dentro do próprio mês. Então, tudo que a gente falou aqui refere-se à locação de imóveis pertencentes à pessoa física. Agora, nós vamos para um outro assunto, que é a alienação, ou seja, a venda de imóvel de uma pessoa física, tá bom? Agora a gente vai falar da venda de imóvel de uma pessoa física, quando que haverá essa incidência, tudo bem? Quando a pessoa física fizer operações com mais de 3 imóveis no ano anterior, que operação que é essa? Vendeu. Eu vendi mais de 3 imóveis no ano anterior. Se a pessoa física vender mais de 3 imóveis no ano anterior, ela se torna contribuinte do IBS e da CBS, tá? Só que esses imóveis, para se enquadrar ali nessa questão, para ser o fato gerador do IBS e CBS, esses imóveis têm que estar na posse, né? Tem que estar como proprietário a pessoa física pelo menos, né? Melhor dizendo, a menos de 5 anos. Porque se é um imóvel que ela já tenha 10, 15, 20 anos, esse imóvel ele não vai contar. Se ele foi vendido, ele não conta para essa operação. Então, o imóvel, né, esses mais de 3 imóveis vendidos no ano calendário anterior, ele tem que ser imóveis que estejam na propriedade da pessoa física há menos de 5 anos, ou seja, tem que ser algo recente. O que eles querem aqui? Eles querem assim, aquela pessoa que compra e vende. Aquela pessoa que compra e vende, tá? Então, na teoria, seria isso aí, porque a pessoa que tem mais de 3 imóveis e vende isso, não é uma pessoa física comum, né? Não seria uma pessoa física comum, tá? Então, a tributação ela vai atingir aí também a compra e a venda, a venda desse imóvel, tá? Então, alienou o imóvel, né? Vendeu ali, fez uma cessão onerosa dos direitos referentes a esses bens imóveis, também vai ter a incidência do IBS, mesmo sendo pessoa física, desde que no ano calendário anterior tenha vendido, né, tenha comercializado mais de 3 imóveis que estavam há menos de 5 anos na sua propriedade, sob sua propriedade, tá bom? E daí eu tenho uma outra regra, que é essa regra que eu acabei de falar de alienação, ou seja, de venda de imóveis, são para os imóveis que foram vendidos, ou seja, alienados, no ano calendário anterior. Tá? No ano calendário anterior. Agora, essa regra que eu vou falar para vocês é referente à venda, tá, desse imóvel no próprio ano calendário. Então, nós vendemos mais de 3 imóveis em 2024, vamos ser tributados pelo IBS e pela CBS, desde que esses mais de 3 imóveis estejam na nossa propriedade há menos de 5 anos. Então, é imóvel que a gente adquiriu recentemente, tá? Imóvel que a gente adquiriu recentemente. Agora, eu tenho uma segunda regra.
eu vou me tornar contribuinte no próprio ano se eu vender mais de um imóvel, ou seja, se eu vender 2 imóveis, acima de 2, no ano de 2025, eu já vou ser contribuinte em 2025. Tá? Só que esses imóveis, nessa regra, eles têm que ter sido construídos pelo contribuinte há menos de 5 anos. Na regra anterior, não precisava necessariamente ser construído pelo contribuinte. Tá? Agora, nessa regra, ele precisa ter sido construído pelo contribuinte e vendido, né, no mesmo ano. Tem mais de um, ou seja, 2 para cima, aí ele já vai se tornar contribuinte do IBS no próprio ano. Isso aqui vai pegar quem, pessoal? Vai pegar principalmente aqueles construtores pequenos, né, que fazem 1, 2 casas, assim, cada 2, 3, 4 meses, vai acabar pegando esse pessoal, tá? Que ele vendendo uma casa que ele construiu há menos de 5 anos, foi vendido mais de uma casa, ele se torna contribuinte do IBS e da CBS no próprio ano que ele fez essa venda, porque foi ele que construiu há menos de 5 anos, tá bom? Então a gente tem essa realidade hoje, a gente já está caminhando para o final, tá, pessoal? A gente vai fazer em torno de 20 minutos a meia hora, tá dando meia hora aqui já. Essa regra que a gente trouxe aqui para vocês é uma regra muito importante, porque não há hoje a tributação pelo ISS ou pelo ICMS, tanto na locação de imóveis como na venda de imóveis. E quando o IBS entrar em operação, isso vai acontecer. Vai acontecer em todas as situações? Não. Em quais situações vão ocorrer a tributação do IBS e da CBS quando o imóvel for de pessoa física? Ora, na locação, quando os valores recebidos no ano anterior superarem a 240 mil, ou quando no ano calendário anterior for locado mais de 3 imóveis, ou ainda dentro do próprio ano, quando a locação gerar mais de 20% desses 240 mil atualizados, tá? Esses 240 mil atualizados, tudo bem? Agora eu tenho uma outra situação, que é o quê? Que é a venda do imóvel, a alienação desse imóvel. Então, se você é uma pessoa física e no ano calendário anterior você vendeu mais de 3 imóveis que estavam na sua propriedade há menos de 3 anos, você vai ser contribuinte do IBS e da CBS. Agora, se no próprio ano você vender mais de um imóvel que foi construído por você, proprietário, há menos de 5 anos, então uma construção com menos de 5 anos, vendeu 2, não precisa ser 3, vendeu 2, aí no próprio ano, né, nesse caso aqui, vamos imaginar que seja 2025, que você vendeu 2 imóveis que você mesmo construiu há menos de 5 anos, teremos aí a tributação do IBS, pelo IBS e pela CBS. Tudo bem? Então, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu estou vendo que tem uma dúvida aqui no box, eu já vou abrir, vou pedir para vocês, tenho dúvida, quero perguntar alguma coisa. Prioriza aqui, tem um box, tá, um ponto de interrogação, é aqui que eu vou conseguir ver, porque aqui no feed aqui ele já passou muita informação aqui, não consigo resgatar. Então, prioriza colocar aqui nesse ponto de interrogação. E para dar um tempo para você colocar nesse ponto de interrogação, eu vou falar para vocês aqui, enquanto eu falo aqui do Clube do Fisco, você vai colocando aqui na interrogação aí, se você tiver alguma dúvida ou colocação, tá bom? Então, pessoal, o Clube do Fisco é um projeto da Escola de Tributos Municipais, onde você tem acesso gratuito aí a vários materiais, tem descontos em cursos, tá? Descontos que chegam até 80%, bem bacana, tá? Pessoal, tem gente aí que já está 3, 4 anos no Clube do Fisco. E a gente está esse ano com uma questão bem bacana, tá? Todos os cursos que antes o membro do Clube do Fisco tinha que pagar ou 20% ou só 30% para ter acesso ao curso, que já era um benefício muito bom. Nesse ano de 2025,
os cursos sobre impostos municipais, que são ministrados pela professora Cláudia Roveri ou por mim, esses cursos vão ser cursos que estarão com acesso gratuito para quem é membro ativo do Clube do Fisco, tá bom? Então, assim, ó, corre lá que até abril tem essa promoção, ela tá só agora durante o mês de abril, tá? Você vai ali, você pode acessar o Clube do Fisco aqui no Instagram, você vai na bio do Instagram, vai ter um link que vai te mandar lá para o Clube do Fisco para você conhecer mais. Se você está no YouTube, vai ter o link em algum local aqui, tá? Para vocês aqui. E, ou você pode acessar, né, www.escoladetributos.municipais.com.br, aí vai ter uma abinha em cima chamada Clube do Fisco, né, ou até mesmo na capa ali atualmente está tendo um banner ali falando do Clube do Fisco, é só você clicar em Saiba Mais, que você já vai lá para a página do Clube do Fisco e já conhece mais, conhece todas as regras lá importantes. Então você já vai ter lá, por exemplo, você comprando, você vai poder acessar o curso de planta de valores do IPTU, cursos de TBI, de base de cálculo, de fiscalização de TBI, cursos de ISS, por exemplo, ISS na construção civil, enfim, já tem muito material lá, bem bacana lá, então vale a pena lá, uma mensalidade bem acessível aí, que vocês conseguem ter acesso a muitos materiais, tá bom? E se você não segue aqui a Escola de Tributos Municipais no Instagram, vem aqui em cima, tem uma seta aqui, para você que está ao vivo, tá? Onde tem o tema da live, baixa a seta, vai abrir um box, você segue a gente ali. E segue também lá no YouTube, é só procurar por @Escola de Tributos Municipais. Então vamos ver aqui o que a gente tem aqui de colocação, de dúvida. Vamos lá aqui, Fugino. Rafael, deixa eu tentar aqui, ó. Ver se eu coloco aqui a dúvida do Fugino. Rafael, desculpa a pergunta, cheguei agora, a live vai ficar disponível? Vai sim, se não der nenhum problema na hora de salvar, Fugino, aí ela fica, tá? Tá bom? Vamos ver aqui quem colocou aqui. O Jonas lá de Chapecó também tem esse entendimento, mesmo que haja uma certa margem de dúvidas nos casos de verificação do ano calendário anterior para o corrente. Acredito que o Jonas esteja falando da questão de ter que preencher simultaneamente os dois requisitos para ser contribuinte e ocorrer o fato gerador ali do IBS e da CBS nas locações de imóveis pertencentes à pessoa física. Acredito que seja isso, né, Jonas? E obrigado pela participação aí também, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Acho que não temos aqui, tá? Então, pessoal, show de bola, foi show de bola. Assim que estiver disponível, eu vou ver do começo. Beleza. Bom, pessoal, então era isso, tá? Agradeço aí a participação de vocês que puderam estar ao vivo aqui com a gente. Compartilhem aqui a live, tanto aqui no Instagram, quanto subir para o YouTube também, para dar uma força aqui pro canal aqui da Escola de Tributos Municipais, tá? Não esqueçam de conhecer o Clube do Fisco. Acesse www.escoladetributos.municipais.com.br, vai na aba Clube do Fisco. Aqui no Instagram, na bio, tem um link. E se estiver no YouTube, vai estar o link em algum lugar aqui desse vídeo aqui, provavelmente embaixo. Tá bom? Valeu, pessoal. Abraço a todos. Muito obrigado pela presença e até uma próxima. Tchau, tchau.